Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz de Cristo. Já há um tempo sem gravar vídeos, decidi dar uma passadinha aqui para falar um oi, tão atualizada no meu canal, né? Sempre bom. O tempo sempre muito corrido, então eu tive que passar um tempinho sem gravar vídeos, né? Agora entrando nesse finalzinho de ano. Então é sempre bom voltar e aparecer por aqui para compartilhar alguma coisa com vocês, compartilhar um pouco do amor de Deus, né? Que às vezes é compartilhar também um pouco daquilo que a gente vem vivendo, né? Nesses tempos. Eu acredito que para muitas pessoas não tem sido fácil esse tempo de corona, de distanciamento. Um tempo que você tem que ficar um pouco mais em casa, alguns mais em casa, alguns um tempo diferente, né? Que a gente vai para a igreja e não é mais o mesmo, né? Também, mas a gente tem se adaptado, né? Porque o importante é estar sempre louvando o nome do Senhor em todo tempo, em todo momento. E eu também queria, fora isso, né? Queria compartilhar com vocês um pouco assim, sobre mim, né? Sobre mim, vamos falar assim. Há pouco tempo, assim, né? Quando você começa, como eu vou te falar, começa a ter uma visão ampliada para certos assuntos, é muito interessante ver que algumas pessoas não te aceitam com a tua nova visão, vamos dizer assim. E às vezes até a gente é chamado de chato, de duro, que a gente fala demais, né? Ou que a gente não fala mais, que a gente não escreve. Mas tem tempo, gente, para falar, tem tempo para conversar e tem o tempo também para você se excluir de certas coisas, de pessoas. Tem um tempo que você precisa ter um tempo só você e Deus. Um tempo para você refletir no que tem sido feito na sua vida, o que você tem feito nos seus tempos livres e como você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado, né? E eu tenho tirado um tempo para isso, para mim, né? Primeiramente, para ser grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Segundo, para também refletir no meu agir, na minha pessoa. E assim, a me conhecer um pouco mais, que às vezes a gente pensa que se conhece até um determinado ponto de vista, né? E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você tenta encontrar resposta, você começa a se conhecer, a ver seus defeitos, a ver sua podridão. Nós somos, assim, eu sou tão podre, sou tão cheia de defeitos, e às vezes a minha visão, ela tá tão cega que ela tá só olhando para as outras pessoas e acabo me esquecendo de me analisar. Isso é altamente importante. E eu tenho tirado um tempo para analisar o meu eu, a minha pessoa, e ver, né? Realmente eu sou aquilo que eu prego? Realmente eu sou aquilo que eu falo? Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo. Esse tempo eu tenho me decepcionado comigo por causa que eu percebi que eu não me conhecia. Eu achava que me conhecia. E quando você passa pela decepção sua, para você falar sobre ela, sobre a sua análise e como as pessoas te veem, porque
as pessoas te veem de uma maneira e você se vê de outra. E quando você começa a enxergar os teus defeitos, as tuas podridão, é tão difícil. E aí, às vezes, você tem que se calar, calar e começar a perguntar a Deus como eu posso fazer para mudar, para melhorar o meu eu. Porque Deus, ele sempre vem com cura, com libertação. Quanto mais a gente busca ter essa confiança em Deus, mais Deus chega na gente. E uma palavra assim que tem ficado marcada no meu coração hoje, ontem, tem sido a mulher samaritana, né? Que é necessário passar por Samaria. Você já parou para pensar quando falam-se, muitos pregadores falam, é necessário que Jesus passe por Samaria, né? Sendo que a distância ia ser mais para aquele caminho. E eu entendi que a necessidade maior era daquela mulher. E Jesus, quando ele vê que algumas pessoas têm necessidades de ter um encontro com ele, de ter um particular, ele abre mão das 99 ovelhas que ele estava cuidando para ir atrás só de uma. E é tão lindo passar a entender isso, porque às vezes a gente acha que pregar a palavra é falar bonito. Às vezes a gente pensa que pregar a palavra é sempre ser conhecedora da Bíblia, e não é. Pregar a palavra, às vezes, é a gente cuidar das pessoas que a gente ama, aquelas que estão ao nosso lado. Às vezes até pessoas que Deus coloca por um dia na nossa vida, que vai fazer a diferença. A diferença que você pode fazer em um dia para uma pessoa pode ser, vai depender, vai ser uma semente para a vida inteira. Porque uma semente, quando ela é lançada, aquela semente, ela é germinada. Talvez você nunca mais veja essa pessoa, mas o que você plantou naquela pessoa vai ficar sempre aqui no pensamento dela, ela nunca vai esquecer de você. Bem no início da minha caminhada, quando Deus foi me buscar, não sei se eu já compartilhei isso com vocês. A pregação que eu recebi foi das 99 ovelhas. E eu não entendi naquela noite. Eu estava numa missa e o padre falou... Deus estava falando para uma pessoa ali naquele dia que ele estava indo encontrar uma das suas ovelhas que tinha se perdido no rebanho. A pregação era essa. E eu pensei assim, padre doido, que ele tá falando. Eu não tinha conhecimento da palavra, né? E aquele padre, ele confirmou, ele falou, você mesmo, Deus tá falando pra você. Você é uma ovelha especial, ele tá indo te buscar. Quantas vezes Deus fala para algumas pessoas que ele tá indo buscar ela, tá indo transformar a vida daquela pessoa e ela não entende. Aquela missa, para mim, ela foi muito marcante. Eu fiquei pensando, nossa, será que aquilo era mesmo para mim? Porque foi tão confirmado, foi uma certeza sim. E eu falei, porque eu ri ainda, eu falei assim, não é para mim, é para você que tá rindo mesmo. Quantas vezes Deus tá falando com a gente e a gente tá rindo, pensando que não é pra gente, que é loucura daqueles pregadores ou daqueles padres. E é com a gente que Deus está falando. Ele está dizendo que a gente é altamente especial para Ele. E que Ele não perde o que é especial para Ele. Porque você viu que Jesus foi atrás daquela mulher em Samaria. E por enquanto que os discípulos iam lá comprar alguma coisa para eles comer, Jesus mudou a vida daquela mulher com uma semente lançada. Aquela mulher foi e evangelizou com uma semente milhares de pessoas ali que estavam naquela cidade.
Eu quero sempre passar o melhor para as minhas amigas, mas eu acho que tem o tempo que os amigos da gente têm que se decepcionar com a gente, para eles passar a entender que às vezes a perfeição que eles vêem nos nossos olhos, aos olhos de Deus, a gente é nada, a gente é podre. Quando a gente prega uma palavra, que aquela palavra explode, as pessoas têm que entender aquilo dali, a gente é um vaso usado, e que aquele vaso, em vez em quando, ele racha. E quando aquele vaso racha, ele é necessário voltar de novo à casa do olheiro, para que o olheiro refaça o vaso. Às vezes as pessoas olham a gente falando palavras que saiu da boca de Deus, não foi da nossa própria boca, porque a gente é pequeno demais. E ao olhar daquela pessoa, ela vê uma santidade que, gente, só Jesus é santo. Quando às vezes, muitas vezes, descemos do púlpito, a gente não é mais santo, volta para o pecado. Muitas vezes a gente se afasta. É tão interessante isso, isso tem sido muito analisado. Eu tenho olhado para as pessoas e tenho visto como elas muitas vezes me veem. E aí eu paro e penso, Senhor, me ensina a ser como olhar nessa pessoa me ver. Porque é altamente diferente você ver uma pessoa cantando, louvando o Senhor e pensar, nossa, que voz cheia da unção. Gente, quando aquela pessoa desce dali, ela também é um ser humano. A gente é altamente mentally, totalmente uma pessoa carnal. Vamos dizer, a gente vive 24 horas na carne. Poucas horas, pouquíssimos minutos nós vivemos no espírito, que é aquele momento que Deus toca no íntimo. Eu queria compartilhar isso porque tem sido um tempo que eu tenho visto isso. As maneiras que as pessoas te olham e a maneira que Deus tem de mostrar pra gente, porque às vezes a gente não percebe a responsabilidade que é carregar a palavra, o chamado, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu queria compartilhar isso com vocês. Por isso que hoje eu sentei aqui rapidinho, não tem luz, não tem música. Porque eu quero dizer para você que muitas vezes vê a gente lá orando, louvando, cantando, dando uma palavra que a gente veio do nada e que a gente continua sendo nada. Deus vem trabalhando o vaso dele aos poucos, Deus vem mostrando assim os nossos pecados aos poucos, porque muitas vezes Deus muda a nossa história, mas a gente às vezes quer voltar lá no lixo e pegar aquilo que Deus já tirou de nós, de mim. Muitas vezes, quantas vezes Deus mudou a minha história e muitas vezes eu quis voltar. Assim que eu aceitei Jesus, que eu entendi o que eu queria, aquilo dali mudou a minha vida, mudou a minha história. Só que algum tempo atrás, Deus veio falar, agora é tempo de você mudar. Eu irei e passarei em Samaria. Muitas vezes Deus está nos chamando para ter um encontro com Ele, ter um momento privado, ter um momento de resposta. Assim como Deus respondeu na minha vida, Ele também vai responder na sua. Talvez aqui para algumas pessoas ache assim, nossa, mas Fabiana, você muitas vezes você sempre tem uma palavra bonita para falar. Gente, tem que entender que às vezes Deus tem essa palavra para você, é especial para você, mas a Fabiana às vezes ela tá só, ela chora, ela também quer ouvir uma palavra aquecedora, sabe? E isso é ser humano. Isso é o que Deus vê de nós. Ele sabe, Ele conhece as nossas falhas, os nossos pecados,
mas Ele nos ama assim como nós somos. E muitas vezes nós não queremos aceitar as pessoas assim como elas são. Cheia de pecado, ou não vou dizer pecado, gente, eu vou dizer assim, vamos usar uma palavra assim mais cheia de erros. Às vezes o texto que escrevemos, ele tá cheio de erro. E ali a gente tem que ir corrigindo cada vírgula, cada ponto, cada acento. E assim é Deus trabalhando no nosso eu. O nosso eu, ele é egoísta, ele é pecador, ele é muitas vezes mentiroso, muitas vezes é guloso, quer comer tudo, muitas vezes é muito carnal, ora pouco, pede muito, sabe? Isso para você vir entender. Não olhe para as pessoas como se elas fossem santas, não coloque elas no altar. Elas são iguais a você, elas se igualam aqui. Talvez ela tenha uma palavra bonita, talvez ela tenha uma voz bonita, mas ela é como você. Sabe? Para encontrar esse caminho, essa busca de santidade, a gente busca todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante entender. Santidade é difícil, mas Deus fala na palavra: sejais santo, como eu sou santo. Ele falou muitas vezes lá em Êxodo. Deus falou muitas vezes para aquele povo quando tirou do Egito: seja santo, porque eu sou santo. E Jesus, ele veio para provar que ele era santo. E Paulo também fala que ele muitas vezes queria negar a sua carne, porque a carne, gente, ela muitas vezes a gente tem que estar negando ela todo o tempo, porque ela vem te trazer aflições, tentações, tristezas. E o pior, o problema maior de nós, seres humanos, é aqui, a mente. A gente tem que mudar primeiro a mente, tirar toda a cegueira espiritual, abrir os nossos ouvidos para poder ouvir a voz de Deus. Não preocupa que dentro da igreja você vai ser machucado, fora da igreja você vai ser machucado. Não importa, mas lembre que você vai à igreja para buscar a Deus. Não para buscar o pastor, para ver a Fabiana, ou para ver fulano ou cicrano, aquela pessoa que canta, que tem a voz. Não, lembre que você está indo lá para entregar a sua adoração, o melhor que você tem para Deus. Ofereça para Deus o melhor, o seu melhor louvor, o seu melhor aleluia, o seu melhor glória a Deus. Lembre que se você está de pé, é porque Ele te levantou. Lembre que muitas vezes tinha coisas que era para ser para a sua morte, mas Deus, Ele entrou com a sua misericórdia na sua casa, na sua vida. Muitas vezes tinha coisas na minha vida que era para ser para a minha morte, e Deus livrou. Deus tirou amizades no Brasil que atrapalhavam Deus chegar perto dele. E eu louvo ao Senhor, porque Ele sabia que eu necessitava que Ele tirasse. Porque eu sou muito fraca. E geralmente, quando eu tenho amigos, eu quero abraçar, levar para casa, cuidar. E isso não é bom, porque às vezes a gente coloca muito o amigo em primeiro lugar e acaba esquecendo de Deus. Isso Deus teve que trabalhar muito tempo. Até hoje Deus trabalha comigo nisso. Isso é uma área para mim que eu sou muito fraca. Tem cada ponto na nossa vida que a gente vai ser fraco. E a gente tem que estar pedindo ali: Senhor, me ajuda, porque essa é a minha maior fraqueza. Senhor, a minha fraqueza é a amizade. Ora a Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso estar mais pertinho de Ti. Talvez a tua fraqueza é a falta de perdão. Ora, clama: Senhor, me ajuda a liberar perdão. Gente, é necessário passarmos por algumas provas
para que nós venhamos entender o trabalhar de Deus. É necessário a gente assumir os nossos erros, falarmos, Senhor, realmente aqui eu sou podre demais. Senhor, realmente aqui eu te sirvo nada. E ali Deus vai começar a trabalhar quando você começar a assumir os teus erros. Se você não consegue perdoar, começa a falar para Deus, Deus, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa. Se você, por exemplo, você mente, começa a dizer, Senhor, eu minto. São pequenas coisas, Senhor, mas tira isso da minha vida, Senhor. Eu não consigo, eu sou fraca. Se o seu problema é orar, você não consegue orar, você vai lá, ora, pá, aquela oraçãozinha básica, começa a dizer, Senhor, me fortalece na oração, me acorda, me incomoda, Senhor, porque eu quero orar mais. E isso dali, quando você começa a chegar para Deus e contar para Ele, porque Ele já sabe isso, mas Ele quer ouvir saindo daqui da tua boca. Porque a tua boca tem poder para dar vida, para matar e para fazer muitas outras coisas. Preste atenção que tu tá tirando da tua boca nesse tempo. Libera vida dentro da tua casa, profetiza. Profetiza que tu é vitorioso, profetiza que Deus tem feito, Deus tem transformado a tua casa, tem restaurado o teu casamento. Profetiza que na tua vida Deus é maior em tudo, em todo o tempo, sabe? E as coisas começaram a acontecer, porque Deus vai ver a necessidade que você tem do trabalhar dele. E deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Porque se você não deixar, a mão dele vai doer. A mão de Deus dói quando nós somos desobedientes. Vai ter lágrima, vai ter choro. Mas é necessário. É necessário a gente assumir algumas coisas na nossa vida. Viu? E eu queria só falar isso para vocês, deixar para vocês esse momento. Mas vamos puxar uma palavra, já que a gente tá aqui, para não perder a nossa mania de deixar uma palavra, né? Porque a palavra, ela edifica, ela é vida. E eu quero sempre lançar uma semente na vida de vocês, tá? Em nome de Jesus, para honra e glória dele. Eu não sou nada sem ele. Nada, nada. Olha só, temos aqui Marcos 2, versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior, o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado, toda honra, toda glória para Ele. O Senhor confirma isso que eu tenho falado com vocês na palavra. Ele confirma que Ele quer fazer o vaso novo. Ele quer, porque Ele não vai colocar o vinho ou o azeite no vaso velho, porque aquele vaso não vai aguentar. Tem sido assim nas nossas vidas. Nas nossas vidas, quando a gente busca, Deus tem quebrado a gente, refeito o vaso, tem transformado os nossos momentos pequenininhos, porque Deus tem pressa em alcançar novas vidas, Deus tem pressa em te alcançar, Deus tem pressa em te transformar, em fazer uma nova história sobre você. E para isso, Deus precisa te quebrar, refazer o vaso lá, como em Jeremias, sabe?
Reflita. Reflita sobre essa palavra. Ore a Deus. Busque-o. Busque o Senhor. Eu quero ser um vaso novo na tua mão. Senhor, eu não quero mais ser essa vasilha quebrada que não sustenta mais nada. Senhor, eu não tenho força. Eu necessito de ti. Deus te conhece, meu irmão. Assim como Deus me conhece, as minhas necessidades, Deus te conhece todo o tempo. Eu vim aqui no propósito de compartilhar uma palavra só para compartilhar esse tempo. E Deus, ele brota, ele faz o que quer, porque eu falo, Senhor, me usa da maneira que tu queres. Então, deixa o Senhor também te usar, deixa o Senhor te curar, porque